Salve, salve galera! Estamos chegando aqui em mais um CucaCast, o podcast do Cuca, e hoje estamos aqui com uma galera diferenciada, porque na semana anterior, ou melhor, episódio anterior, vamos dizer assim, né? Já que a gente faz tudo aqui com muita antecedência, tava aqui o pessoal das ciências humanas, a galera aí dos altos pensamentos filosóficos, geográficos, históricos e tudo mais e afins. E hoje eu tô aqui com o meu grupo maravilhoso de ciências da natureza. Claro, não é a matemática, eu e o Neto aqui naquele bate-bola, naquela tabelinha, mas tá tudo certo. Não é a melhor matéria do mundo. Hoje, claro, matemática, infelizmente, é uma submatéria. Mas eu vou deixar só hoje, porque é uma ferramenta pra eles. Mas tá tudo bem. Comigo hoje... Não vamos ser egoístas hoje. Não vou ser egoísta hoje. Então comigo hoje, né? Vamos tá lá, aqui Tiagão. O prof. Thiago, prof. de Química. Meu Deus. Eu vim aqui então para dar várias dicas para vocês se prepararem para essa prova que já tá chegando. E vocês verem que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E a dupla Camila ao quadrado, né? Camila com C? Oi, galera. Então, eu sou a prof. Camila, de Biologia. Estamos aqui para dar algumas dicas e falar dos assuntos que mais caem no Enem, para vocês se prepararem e mandarem bem nessa prova. E temos ela que veio do Big Brother. Não, errei. Quase, outra. quase. Camila Quase com tava Caio. lá, hein? Quase que eu confundi com a outra lá daquele programa. Né? Enfim, prof. O Camila. bullying rolou solto, hein? Imagina. Prof. Então, Camila com K, né? E a gente veio hoje usar essa ferramenta indispensável, que é a matemática, mas agora misturada aí com a física. Diretamente aí, ó. Ciências da natureza, química, física, biologia. 45 questões pra vocês. E nós vamos pegar aqui o filé do negócio, tá, gente? É o filé. E nós vamos começar por uma questão de ordem alfabética. Vamos colocar aqui um B de biologia, né? Em inglês, biology. Vamos lá. Olha, Vamos que falar da bilíngue. vida, né? Olha aí. Até da pra falar vida. disso só um pouquinho, gente. Fica aí. Não sai daí. Calma aí. Cadê? Vamos colocar um cenário... Aqui, ó. Ai, meu Um Deus, é fundo. Foi temático. pedido um cenário, gente. Tá aqui, Eu ó. estava com medo de ter vindo aquela aranha Aí, aqui ó. do meu lado. Mas não, é o Ah, DNA. pegar uma Vamos aranha ali, trocar o gente. DNA pela aranha, porque genética não cai muito no Enem, galera. Poxa, então, Não ó, é. tira aqui o A com T, C Mas com eu G, estou vamos de lá. boa. Vamos lá, peraí. Estou paralisado agora. Não veio aranha. Não veio aranha. Calma. Pode ser cobra? Não. Então vamos lá. Mas vamos lá, altas dicas aí. Como é que é a biologia do Enem? Fala pra nós aí, o povo quer saber. Biologia é uma área muito abrangente, né? E o mais difícil é porque biologia tem muitos nomes, muitos termos científicos. Meu Deus. Então, o aluno ele tem que tem que ter apropriação desses termos, né? Tem que saber conhecer o básico, né? Os termos básicos para interpretar a questão, né? A questão do Enem é cansativa, é grande, então é necessário uma interpretação. E as palavras ali no meio do enunciado já vão dar dicas, né? Da resposta, né? De qual área Já tava tá lembrando falando aqui ali. das organelas. Meu Deus, aquela parte. Da Mitocôndria. mitocôndria, inesquecível Famosa. mitocôndria. Oh, A mas mais importante das organelas cai no Enem. sempre. Olha só, gente, pega essa dica, hein? Organelas, olha, falou da mitocôndria. Eu amo os bolos Mitocôndria. celulares, hein? Olha Super aí, apoio ó. esses projetos. Pizza, né, de célula. Pizza de célula, Verdade. coisa linda. Nos convidem, gente. Estamos aqui, Estamos viu? Somos sempre- amigos. E vamos pegar Vamos algumas lá, dicas. então, aí, olha para os só, meu temas Deus. que mais caem. Quanto assunto, Então, hein? a top ali é a ecologia, né? A maior parte da prova do Enem cai ecologia. Então, o que é ecologia, né? O estudo das interações dos seres vivos entre si e com o seu ambiente. Então, eu separei ali 3 tópicos principais de ecologia. As relações ecológicas é um assunto do 9º ano. Trabalhei agora com o 9º ano. As interações harmônicas e desarmônicas e intraespecíficas e interespecíficas. Então, entra aí canibalismo, predação, competição, parasitismo, né? São algumas das relações ecológicas que caem. Meu Deus do céu. Poluição e cadeia alimentar, né? Então, vai falar dos impactos das atividades humanas. Teve uma vez que caiu a questão sobre a barragem de Brumadinho, a barragem de Mariana, né, os impactos ambientais causados no rio e na cadeia alimentar, né, nos animais aquáticos ali, como que esse impacto se dava na cadeia alimentar. Ciclos biogeoquímicos, então o ciclo do oxigênio, do nitrogênio, né,
do fósforo. O mais comum é ciclo do nitrogênio, ali, ciclo do carbono, né? Que caem nas questões do Enem. Aí, não menos importante, mas aí a gente tem fisiologia, genética, citologia e botânica. Fisiologia humana, né? Tem que saber o básico do funcionamento do nosso corpo. E os 3 sistemas que mais aparecem, sistema digestório, cardiovascular e respiratório. Que eles têm, assim, uma relação, né? Porque o gás que eu respiro, né, o oxigênio, e o alimento que eu consumo, que vai me gerar energia, eles são transportados pelo sistema circulatório, né? Então, o sangue é que carrega esses nutrientes e leva para as células e para os tecidos. Então, tem uma relação entre eles. Genética não é o forte, mas às vezes cai 1 ou 2 questõezinhas de genética perdida lá no meio. Olha só. Genética é um assunto que estou trabalhando no 1º ano do ensino médio. E é necessário conhecer os termos básicos, né? O que é um gene, cromossomo, né? O que é um gene dominante, um gene recessivo, né? Como que se dá essa herança, Saudade essa do azinho e do transmissão. azão. Azinho e azão, que a Ervilhas galera... rugosas né? e não rugosas. As ervilhas do Mendel, né? Que fenótipo, passou 7 genótipo. anos cruzando ervilha para descobrir tudo isso que a gente Meu sabe Deus. hoje em uma aula, né? Ele passou cerca de 7 saudade anos. das questões dos coelhinhos lá. Chinchila, né? Meu Himalaia. Deus, Himalaia. E aí tem a herança ligada ao sexo, que às vezes pode cair daltonismo, calvície, né? São algumas coisas que podem... que são heranças mais relacionadas ao sexo masculino, mas são heranças Sim. maternas, do gene materno. E biotecnologia, né? Pode cair como que os seres vivos são manipulados, né? Para a produção, por exemplo, de imunizantes, de vacinas, né? Quais as técnicas, usa fragmentos de vírus, RNA, material genético de vírus, para produzir, então, as vacinas, né? Questão principalmente pós-pandemia, né? Pode aparecer relacionada ao Covid. Olha, isso é uma dica boa. Covid teve aí, né? E ainda está entre Ainda nós. está, né? Os Foi casos uma aumentando. tendência, né? Eu acho que todas as provas que eu vi dos anos anteriores, todas citaram de alguma forma Citaram a questão do vírus, questão né? de pandemia e tal. Uhum. Citologia e bioquímica, então, parte de célula, a mitocôndria aparece, né? Se destaca. Ninguém Famosa. esquece da mitocôndria, Não, né? nunca. Não. A principal organela, fonte de energia, né? Usina de energia da célula. Inclusive eu tenho tatuado... Não, aqui não. Não, Mentira, não tem mitocôndria tatuado não. mitocôndria. Mitocôndria, ATP. E processos bioquímicos, que daí o Thiago pode me dar uma ajudinha aí, né, também. Talvez, sim. A gente vê um pouquinho lá no 2º ano. Então, as reações químicas que acontecem nos organismos vivos. E aí entra a fermentação e respiração celular, que são processos de catabolismo, né? Que vai aparecer essa palavra. Catabolismo é o metabolismo que quebra, que faz a degradação de moléculas. E a fotossíntese, que é um exemplo de anabolismo, que é uma reação de síntese, de construção de moléculas. Ó, fica a dica, faça um pão caseiro aí, gente, pra trabalhar a fermentação, viu? É Estamos isso. aceitando Olha só. também. Né? Entendeu por que o pão cresce, né? O que faz o pão crescer. E a botânica, ela não aparecia na prova do Enem, geralmente, mas é uma tendência. Nos últimos anos tem aparecido aí, e o pessoal geralmente não gosta de botânica. É uma área que o pessoal não Deus. curte, mas tem aparecido aí, questão de hormônios vegetais, de crescimento vegetal, tem... A parte que eu mais gosto não cai, que é genética ali, ela cai pouco. Genética. Adoro a parte E, mais ó, botânica. Tem Vamos uma área falar que eu de gosto, que é a área dos bichinhos. A zoologia também não aparece Nem muito. apareceu aqui Pois a é. zoologia, gente. Meu Pois Deus, é. que tristeza. Viu só? Mas se liguem, ó, suas macegas. Fiquem O ligados forte é na a questão botânica. ambiental, sustentabilidade, meio ambiente, Meu Deus. E natureza. é legal que são questões intuitivas, não? Tipo, esse tipo de questão. É bem tranquilo, assim, só depende da interpretação da questão. Agora né? vocês viram que interessante, né? O quanto cada tópico desse aqui que você falou, como tá ligado com as outras ciências Claro. da natureza, como isso conversa, gente. Então pode às vezes acontecer realmente de você ter a interdisciplinaridade Exato. aqui bem E- acentuado, tá? E uma situação que aparece assim, porque eu também vou citar, eu tenho certeza que a Cami vai citar, é que o Enem tem essa pegada mais assim social. Então a parte ecológica ali, Isso. na Verdade. química cai muito a questão ambiental, por A exemplo. gente vê na redação, né? Exato, A redação sempre... traz pra isso. Então assim, questão ambiental dentro da química, que eu vou falar daqui a pouco, todo ano cai.
Então a gente vai ter essa questão e sempre vai estar Exato. presente na ciência da natureza. né? Hoje, muito em alta pelas questões sociais em redes sociais, rede digital, meio digital, alimentação, nutrição, saúde, cuidados. sim. Meu Fato. Deus, isso é fato, gente. E a questão dos acidentes, os impactos, como eu falei ali Exato. da barragem, né? Então Sim, ele então- sempre contextualiza com fatos, né, que Exato. acontecem. E vamos lá, olha aí, ó. Então aqui eu coloquei uns tópicozinhos, né, de dicas. Então tem que saber os termos básicos, o que é, né, o conceito, o significado. Aparece muito gráfico e tabela, embora hoje eu trouxe umas questõezinhas sem gráfico. Vou deixar os gráficos e tabelas para química e física depois. Então o que mais atrapalha é a falta de atenção, né? É uma prova extensa, a gente começa a ler, as questões são muito grandes. Aí a gente começa a se dispersar e não absorver mais o que está lendo, né? O raciocínio fica meio atrapalhado. Pode acontecer, né? Então é muito importante ali a interpretação e a atenção aos dados, porque às vezes um detalhezinho da questão já te joga para outra alternativa, né? E se passar batido, você acaba assinalando uma questão que não tem nada a ver, né? Então, sempre está relacionada a biologia com as questões do cotidiano, né? Então, é contextualizada e pode vir essa interdisciplinariedade, porque vem lá, ciências da natureza, você não sabe se agora é química, física ou biologia e às vezes está tudo meio que misturado, né? Às vezes aquela questão com cara de química é biologia ou vice-versa, né? Pode acontecer. Então, realmente são dicas aí, ó. verdade. Vamos então para a primeira questão, né? Peguei uma questão de fisiologia humana, que não é muito difícil, essa aqui é fácil, molezinha. Vamos ver A aí. gente gosta. Essa questão, ela fala de um exame clínico para ver os reflexos. É aquele famoso testinho do martelo no joelho, né? Para ver o reflexo patelar. E aí, os reflexos, eles são comandados por alguma parte ali do sistema nervoso, né? A resposta reflexa, ela vem do nosso sistema nervoso. Quem lembra aí, o sistema nervoso, ele é dividido didaticamente em dois tipos aí. Ajuda, galera. Meu Deus. Ó, Ajuda, vou galera. começar com C. Tem um C. Não tem C? Sistema nervoso central. Isso. Sim. E tem um outro que é uma letra P. Periferia, né? Periferia. Periférico. Periférico. Então, Falando agora eu lembrei. Central, central. Pega. lembrando, os estímulos do ambiente, eles Estudante de são... nutrição tá com a matéria em dia. Coisa linda. O orgulho, ó, da Nutri. Os estímulos do ambiente são captados pela parte periférica e são processadas e interpretadas na parte central. E a parte central é o encéfalo e a medula. Então, ali a pergunta, qual região específica do sistema nervoso vai coordenar a resposta reflexa? Então, ali, poderia ser ponte, poderia ser medula, poderia ser cerebelo, poderia ser hipótamo. Então, hipotálamo e poderia ser hipófise. Todas estão na parte central. Então, não dá para eliminar ali nenhuma só sabendo os dois tipos. Mas a será parte de respostas automáticas, respostas rápidas e respostas reflexas, quem nos dá é a medula. Porque é um caminho mais rápido para os nervos chegarem à medula do que chegarem na parte ali do encéfalo. Então, o cerebelo, ponte, está na parte do encéfalo. Então, a resposta reflexa é dada pela medula. Item B. Olha só, Dava, viu? dava pra rolar. Dava pra rolar. dava Mas pra é aquele momento que quando ela começou a falar, podia ser essa, podia ser aquela. Podia me ser confundi. todas, Na não minha dava. cabeça começou aquela musiquinha famosa. Parece fácil, mas é difícil. Entendeu? Meu, olha o medo. E o medo de errar agora, hein, gente? E esse é um testezinho que eu sempre faço em sala, porque eu mando eles baterem ali no patela? joelho para verem o reflexo, né? A perna se movimenta sozinha. Então, vem uma resposta motora, né? Faz o músculo movimentar. Vê só, gente, ó. Loucura. Situações Loucura. muito importantes da fisiologia. Olha aí quem veio. Mas agora a campeã, né, do Enem é a ecologia. Então, vamos para uma questão de ecologia. Ali fala que um estudo apontou a extinção de preguiças gigantes. E que a dieta delas, a alimentação, era baseada em frutos e sementes. E que isso causou um impacto na vegetação do Pantanal. E a flora não desapareceu, mas ela se tornou menos abundante e ocupou áreas mais restritas. Então, temos alguns dados aí.
diminuiu a população de preguiças, na verdade, extinção, né? E aí a flora foi afetada. E aí não só em quantidade, mas também em áreas ocupadas, né? Então ficou mais restrito o crescimento dessa vegetação. E o que aconteceu com essa vegetação, né? O evento descrito com a flora ocorreu em razão do quê? Da redução do quê? Ali temos da produção de flores. Não cita nada na questão que aconteceu alguma coisa com as flores. Exato. Então, a questão ela já é intuitiva. Então, vamos eliminar essa. Do tamanho das plantas, também não. O que teria a ver a preguiça? Nada, né? Não com o colocaria, tamanho, não. né? Eu acho que eu acertaria. Aí, a Tô C. confiante. eu tô indo aqui, ó. Dos fatores. A letra C, dos fatores de disseminação das sementes. Opa, disseminação da semente. A preguiça comia frutos que poderia dispersar essa semente. Então, já deixa essa separadinha ali que, né? Sim, salvaria, talvez. Isso. D, da quantidade de sementes por fruto. Não me fala em nada ali o que a preguiça interferiria na produção da semente dessa flor ali, não, né? Dessa vegetação. E E, dos habitats disponíveis para as plantas. Também não me fala nada sobre o impacto que houve no ambiente, uma modificação do habitat. Não, a questão é o relacionar a preguiça, que era o predador ali, né? Sim. O animal herbívoro ali, que consumia a planta. Então, é letra C, dos fatores de disseminação da semente. Quando ela ingere ali o fruto, acaba disseminando e espalhando a semente, fazendo com que essa planta vá nascer em outros lugares. Como não tem mais o animal que disseminava a semente, ela ficou mais restrita a um ambiente menor, né? Então, Cami, até quero abrir um parênteses agora, que recentemente, né, saiu notícias que pode ser que também caia no Enem, porque é uma questão bem recente, da questão de um agrotóxico que está matando as abelhas. E por conta disso, já está influenciando na produtividade das plantas, sabe? Então Sim. pode estar relacionado. Né? Principal polinizador, dica, né? Não é o único polinizador, Exato. mas muitas Imagina. plantas dependem da ação dos polinizadores. Então, vamos lá. Isso aí. E mais uma. Mais uma. Ó, eu não coloquei nenhuma questão com tabela e gráfico, né? Mas para vocês verem que também tem questões assim que o próprio enunciado dá a dica da resposta, né? Que não precisa analisar muita coisa. Então aqui vai falar da dengue. Dengue é uma coisa que geralmente, não vou dizer sempre, né? Mas ela aparece no Enem, bastante. né? Então, porque nós temos casos no Brasil, então, né? É uma doença que está sempre em alta. Então, ali foi um estudo, né, um ensaio clínico randomizado na Indonésia, que apontou a redução de 77% dos casos de dengue em áreas onde o mosquito, onde o Aedes aegypti, foi infectado com a bactéria, a Wolbachia. E essa técnica é utilizada no Brasil pelo Instituto da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, né, ali no Paraná. Então, eles introduzem a bactéria, né, de maneira... como é que eu vou dizer? Eles induzem ali e colocam a bactéria dentro do mosquito. E isso reduz a carga viral do mosquito. Então, reduz o vírus causador da dengue dentro do mosquito. Então, é uma manipulação ali, um método manejo ali biológico, né? E consequentemente, reduz os casos de dengue, porque esse mosquito vai cruzar e não vai... os mosquitos que vão nascer não vão ter essa carga viral ou vão ter essa carga viral reduzida. Então, essa bactéria ela é um organismo intracelular, então ela é um parasita, né? E o vírus também, ele é um organismo intracelular obrigatório, né? E ele precisa entrar nas células para se reproduzir. Então, ambos necessitarão de recursos comuns. Ambos estarão dentro do mosquito, né? O habitat deles vai ser o mosquito da dengue, o mosquito é vetor da doença. E ambos vão necessitar dos mesmos recursos. Esse item que fala a última frase é essencial para interpretar essa questão. Eu já descobri também. Ali, ó, já analisei. Uma dica muito Eu tava boa. entre duas. Quero ver se eu tô certa. Então, essa tecnologia, então, utilizada no combate da dengue consiste na letra A, predação do vírus pela bactéria. Será que a bactéria pode predar ali o vírus? Não rolaria, né? Bem complicado, tá? Mas... É uma questão de ecologia, de relação ecológica. Exato. Então, eu acho Predação é uma relação. Sim, mas... Então, poderia causar dúvida. Palavrinha predação ali, mas... B, esterilização dos mosquitos infectados. Em nenhum momento fala que os mosquitos morreram e foram, né, e foram esterilizados ali, que foi tirado totalmente o vírus. Alguma coisa do gênero, né?
C. Alteração do genótipo do mosquito pela bactéria. Fiquei tentada. Eu acho difícil. Genótipo é o conjunto de genes. Tá dizendo que a bactéria vai modificar o gene do mosquito. Difícil, tá, né? não, tá. Não. D. Tá. Competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Olha aí. Eu olha acho, aí, eu tá acho brilhando, que tá pode brilhando, ser. Tá brilhando. Os Sim, olhos- Competição é uma relação Experiente, ecológica. Ecológica, é. Tá. Né? Tá quente, tá quente. Letra E. Inserção do material genético do vírus na bactéria. Tá dizendo que o material genético do vírus passou a ser inserido agora na bactéria. Não faz muito sentido. Então, entre A e D, né? D. Que são as duas relações ecológicas. Pelo fato de falar que os dois são intracelulares e que eles necessitam dos mesmos recursos, vai haver uma competição interespecífica. Olha, estou Olha aí. bom em Parabéns, ecologia. E aí a competição, o que acontece? Na competição, o organismo que tiver mais adaptação, melhor estratégia, ele vai ter a vantagem. Exato. Não é o mais rápido, não é o mais forte que ganha a luta, né? Mas é o que tem a melhor adaptação e a melhor estratégia de sobrevivência. Meu Deus, Sim. como o mundo fala Então, isso, né? Fala de forma tão errada. Ai, sempre o mais forte sobrevive. Não, Darwin cara, nunca não, falou que era o nunca mais foi forte. Até o ser humano não Meu era o mais Deus, forte, é. né? Não é o mais Não, forte. continua não. É o melhor adaptado, né, às Exato. condições ambientais ali. Sabe do que me fez Darwinzinho. lembrar essa questão? Não tinha uma historinha, acho que ainda sobre a dengue, em que se fazia um cruzamento para gerar fêmeas não férteis? Existiu isso? Isso Tinha, né? também. Eles tentam fazer um controle sem usar venenos e né, produtos químicos, Claro. porque isso vai selecionando os organismos mais resistentes. Quando a gente usa um inseticida, um agrotóxico, eu estou matando os mais fracos e aqueles que têm uma adaptação, que é uma vantagem, Exato, claro. acabam sendo selecionados para sobreviverem. E aí se reproduzem os mais resistentes. Então, até no controle da dengue, da vigilância sanitária, eles evitam ao máximo passar aqueles venenos nas estradas, né, nas ruas, Sim, claro. para conter o mosquito. Eles tentam fazer um controle mais biológico, mais natural. Imagina, senão cada vez os mosquitos estão aí carregando as pessoas. Verdade. E olha aí quem vem. Agora o Thiago vai me ajudar, porque é uma questão de ai. citologia, mas é bioquímica, na verdade. Então, ali, ó, vai falar que organismos autótrofos têm que saber o que é um autótrofo. Isso aqui é um Isso é um conceito palavrão, né, básico. amiga? Auto é que se auto, né, em si mesmo. Não precisa Trófo. de ninguém. Trófo vem de trófico, de alimentação, Exato. nutrição. Então é que se alimenta sozinho, ou seja, produz seu próprio alimento. Plantas, algas, né? E cianobactérias. E heterótrofos, contrário, né? Que a nutrição vem de algo diferente de si mesmo. Hétero é diferente, né? Então, os animais, né? Em geral, protozoários. E então, ali fala, né? Autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam ciclo do carbono e do oxigênio, né? O carbono fixado pela energia luminosa, então está se referindo à fotossíntese, onde o carbono é retirado da atmosfera e fixado pela planta, utilizando a energia luminosa, ou a partir de compostos inorgânicos e é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Então, degradado, falando ali de catabolismo, de reações químicas. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados. Então, é importante saber a diferença de anabolismo e catabolismo. Catabolismo, eu estou falando de quebra. Então, se eu sei o que significa esse conceito, eu já vou matando ali a charada da questão. Está falando de quebra de alguma molécula. São catabolizados pelos seres com menor rendimento energético. Vamos pensar. Eu tenho respiração aeróbica e eu tenho fermentação, que são dois processos bioquímicos que quebram a glicose para gerar energia, Sim. ATP. Mas ali já está me falando de menor rendimento energético. Aqui eu já mato a questão. Vamos ver, quem sabe aí. Respiração aeróbica e fermentação, qual que gera menos energia? Que gera? Que resulta em menor produção de ATP. E agora?
Olha, tem Deixamos essa alguém bola pra aí, Camila. tem alguém com cheiro de álcool no meio da história, OH sabia. chegando. Então, o álcool vem falando depois Olha ali, aí. ó. Menor rendimento energético produzindo compostos secundários, porque Seria o álcool. esses processos químicos Exatamente. geram subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. Álcool, etanol. OH. E o processo que gera subproduto é que gera o álcool como subproduto? Fermentação. Fermentação. Então, ali, ó, processo metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais, fermentação. Olha aí. Eu poderia ler ali, né, as alternativas. Fotossíntese não é catabolismo, então já elimino. Sim. É construção de glicose para gerar energia para a planta, mas é a construção do próprio alimento, é a síntese do seu próprio alimento. Quimiossíntese também é um processo de síntese, mas que não usa energia solar, né? Respiração aeróbica é catabolismo. Então, opa, né, travei ali. Então, na verdade, eu ficaria entre fermentação e respiração. Eu tava entre as duas. A letra E, que é fosforilação oxidativa, é uma das etapas da respiração, né? A cadeia respiratória é a última etapa ali da respiração, não é o processo em si. Então, eu ficaria entre B e D. Mas na respiração, a glicose é quebrada e o subproduto é gás carbônico e água. E na fermentação, eu também posso gerar como subproduto gás carbônico, mas gera o álcool. Eu até brinco com os alunos em sala que a fermentação do pão, né, ela é alcoólica. Exato. Então, a massa do pão, ela tem álcool. Se eu comer o pão, a massa crua, né, eu Massa posso crua ficar meio pode tontinha. Ficar tontinho pela desidratação. E aí, Mas só o que ele pão- é volátil, Sente, né? Aí quando esquenta, Isso. né? Esquenta. o pão só não é alcoólico porque o Sim. álcool, né, Evapora, evapora. exatamente. Fica aquele cheirinho. Então, ali a resposta, fermentação. Gente, olha só. Perfeito. Bem tranquilo. Eu prefiro ecologia, eu te digo. Essa daqui Até. está nas entrelinhas ali, né? Teria que Sim. saber os conceitos básicos ali de... Eu acho de que talvez biologia. ia me ajudar a questão dos combustíveis ambientais, que é um assunto que a gente vê, e daí a gente liga Sim. logo a um. Né? Sim. Eu acho que eu ia excluir quase todos os palavrões de cima e me focar ali em combustíveis ambientais para pensar nisso. Isso. É isso aí, acho que tem mais alguma questão. E ó, Genética eu pra dar coloquei, um presente aí pra galera. né? Porque às vezes ela cai ali, né? Vem junto com as outras ali uma genética perdida. Então fala de uma deficiência associada a um gene que está no cromossomo 10, não vou me apegar muito nisso, mas diz que é uma deficiência hereditária e que os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até que tenham um primeiro filho afetado. Então, os pais podem ser saudáveis, mas terem um filho afetado. Quando ambos os progenitores, então, quando o pai e a mãe são portadores, e existe uma chance em 4. Eu acho que eu já sei, eu acho que eu já sei. Matemática 1 Genética em é Então, 4, aqui, quem lembra... 25%. O quadro Né? do... Quadro de Pinet. Pinet? Uhum. Meu Deus. Então, azinho, o quadrinho azão. ali, Ai, né, que a caiu. gente faz em aula, azinho, azão, conteúdo do primeiro ano do ensino Meu médio Deus. também. Adoro. Quando uma chance em 4 de que o seu bebê possa nascer com essa doença. Quando a gente faz o quadrinho, os pais provavelmente são dominantes, porque eles não têm a doença, né? Claro. Mas E carregam um gene tá ali. recessivo. E aí, quando a gente faz o cálculo, os pais provavelmente heterozigóticos, então, hétero, novamente, é diferente. Então, Eles tem têm um um gene azinho. dominante e um recessivo, azão, azinho. E a gente coloca isso no quadrinho de cruzamentos. Vai ter um quadrinho lá que vai dar O último ter o quadrinho lá recessivo, no O último do cantinho, cantinho. azinho, azinho, assim, que é recessivo. Então, Perfeito. essa é uma doença hereditária de caráter recessivo. Olha aí, Não, ó, quem Adorei a lembra? questão. Essa Amo aqui- genética. Essa tava Rapaz, muito fácil tá, de né? genética. Depois de muitos Mas anos a- dessa indústria vital. Mas até aquele biologia- quadro lá que é 16, que dá 16 quadrinhos, 4 Que é da por quatro. segunda lei de Adoro, Mendel. Sim, Segunda adoro. lei. velho. Isso aqui se encaixa em Meu primeira Deus. lei de Mendel, né? É, Conceito sim. básico ali da genética que tem que saber, né? Sim. É essencial saber. Legal, legal. Perfeito. Mas é isso, né? Achei Quis bacana, cara. trazer um pouquinho de cada, fisiologia, ecologia, genética.
né? Pra vocês verem que Acho que não foi é um bicho possível. de 7 cabeças. Perfeito. Dá pra resolver tranquilamente. Questões conceituais, né? Conceituais. Isso, biologia faz muita diferença. Eu sempre brinco que a minha dificuldade no ensino médio era lembrar de todos esses nomes e toda essa situação, né? Mas, A mais olha aí. complexa ali é a de bioquímica, que eu acho que bioquímica é complexa pra todo mundo. Meu Deus. Mas as é muita outras... etapa, né? Mas é isso. E no enunciado sempre vai ter dica. Ele fala que os pais são só portadores, então eles não têm a doença. Se você já se liga nisso, também Isso já ajudaria faz. bastante, né? Faz Beleza, toda a diferença, perfeito. gente. Olha só, muito bom. Prof. Camila, então, Obrigado pela né, aula. concedeu essa Né? aula maravilhosa Sempre em bem-vinda. dicas que, pessoal, vocês têm que estar Lembrei ligados várias nisso. coisas aqui, ó. Cara, pega, salva esse vídeo Sim. aí, curte, comenta, compartilha, porque tem muita coisa boa e pro teu Enem vai fazer diferença. Inclusive, antes aqui nos bastidores a gente estava comentando que as duas professoras Camila têm uma coisa em comum. Elas, né, também trabalham como cuidadoras de provas do Enem. Aplicadoras. Aplicadoras, gente. E quanta coisa, né, está relacionada à questão da preparação. Não só, claro, do tempo anterior, mas o durante a prova. Como faz Claro. diferença, gente, né? Questão Isso. da alimentação. Uma boa noite de sono anterior, né? Tá vindo descansado. Alimentação leve no dia da prova, levar um lanchinho, né? Porque a prova cansa, então pra dar aquela energia, uma barrinha de cereal, um chocolatinho, é sempre bem-vindo. E água, principalmente, também. Aquela né? roupa confortável. Eu mesmo, quando vou Isso. fazer o Enem, eu vou de chinelo, assim. Ó. Eu tô bem em casa, assim. Bem Eu preciso calorado, estar em né? casa. E tentar, de alguma maneira, equilibrar o emocional, né? Porque o que elimina muitos candidatos é a questão do sistema nervoso. E eu já até estava comentando que eu já trabalhei numa prova onde o estudante passou mal, desmaiou, a gente teve que chamar auxílio médico, tirar o estudante da prova, né? Então, tem gente que passa mal e o nervosismo às vezes dá aquele branco, né? Tu não consegue fazer nenhuma questão por causa do Claro. nervosismo. Então, achar uma maneira aí de equilibrar, né, essa questão emocional. Perfeito. cara. Exato, isso faz muita E diferença. o melhor é a preparação, né? Se você está Sempre. preparado, você se sente seguro, confiante para fazer a prova. E vejam só, gente, essas dicas aqui que foram passadas em todos os casos foi colocado, ó, isso já foi visto no nono ano, foi visto no primeiro ano, no segundo. Então, gente, nós temos essas dicas aí pipocando o ano todo em várias turmas, não só no ensino médio, mas também no nosso ensino fundamental. Sim. Então veja que, né, Sim. a importância também da questão do material faz toda a diferença, né? E o material vem bem pertinente ao Enem, né? Vem bem Exatamente. pertinente. E os termos básicos que eu falei ali da biologia, eles vêm do fundamental. Claro. Então, saber o que é heterótrofo, autótrofo, o que é a mitocôndria, as organelas, é tudo Sim. conceitos de fundamental. Que se eu chego com uma base boa pro médio, né, eu tiro de letra. Perfeito. Exato. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, de algumas outras áreas do conhecimento e por que não chegar na química, Exatamente. It's me, aqui, ó. né? Agora tá enrolando pessoa. aquela química e Então já era, né? vem ele, né? Agora eu venho mostrar porque, né, ciências da natureza, né? Escolha esse Ah, caminho, da galera. natureza. Olha só. Dá água, tampa os ouvidos aí, ó, pra mim fazer minha propaganda. Vamos Pera, lá. pera, biologia é mais importante porque biologia estuda a vida. Antes de começar a briga aqui, ó. Tá. Vamos conversar lá fora, Camila. Ringue armado nesse momento. Então, galera, olha só. Eu vou dar dicas rápidas pra vocês, até porque, assim, o Enem é uma prova que você tem que fazer de maneira bem rápida, né? São 90 questões, vocês têm 4 horas, então dá em torno de quê? Uns 3, 4 minutos estourando, assim, por questão, né? Então, assim, é realmente pescar as ideias no ar, jogar as ideias, tentar ganhar tempo, talvez para aquela questão que é realmente mais difícil e vai demandar mais, né? Então, galera, tem, assim, muito texto, ela é uma prova cansativa, a gente já tava conversando aqui entre a gente, assim, então, assim, ó, vá realmente preparado. Aí eu trouxe um gráficozinho aqui só pra gente ter uma noção dos Uou. conteúdos que caem. Aqui tá Caraca. bem detalhado, né? Conteúdo Mas, bastante não, ele tá coisa, muito né? detalhado. Até porque a química mesmo, ela é dividida em 5 grandes áreas, né? Eu estudo química geral, inorgânica, orgânica, analítica e fisicoquímica. Aí aqui tá bem detalhado na questão dos conteúdos. Se a gente vê a fatia maior ali, a gente tem compostos orgânicos. Química orgânica, química do carbono, né? Que agora, com a nova mudança do ensino médio, ela já aparece no primeiro ano. Até então era só no terceirão, Isso. né? Mas agora a gente trabalha química orgânica nos 3 anos.
Em química orgânica, ela cai sempre, sempre. Toda prova. Eu não me lembro de nenhuma prova do Enem que não tenha caído química orgânica. Tem até aquela famosa questão do nanokid, né? Que todo mundo conhece aquela questão do nanokid, que forma aquela molécula na forma de um bonequinho, né? Então, é química orgânica, né? Depois a gente tem um pouquinho também de ali, ó, eletroquímica, né? Questão de pilhas, Um pouquinho de física. separação de mistura, que a gente trabalha essa é fácil. fortemente Trabalha no até nono ano. no fundamental. Exatamente. E ali um pouquinho também no primeiro ano, né? Cinética, que a gente tá vendo agora realmente com o pessoal do segundo ano, tá? E daí volta depois para reações orgânicas, reações inorgânicas e vai indo. Mas o grosso realmente, então, tá ali realmente na química orgânica. E temos também a parte da parte ambiental, que daí entra não só na química, mas nas 3 ciências juntos, né? Beleza? Sempre presente. Lembrando que são 45 questões, mas caem em torno de 15 Exato. de cada uma, né? Às Exato. vezes altera ali a quantidade, pode cair mais de uma, mais Às de vezes uma. uma cai 16, 17. E elas vêm outra todas cai misturadas, 13, né? Uma de exato. química, uma de física, biologia, todo. Exatamente, Né? Muita exatamente. Não coisa tem assim, uma ó. sequência. Olha só, aqui vamos pegar já uma questão Olha, vai já chegando. temos aqui, ó, uma questão de química, né? Questão, inclusive, do ano passado, do Caderno Cinza, então peguei ali questão 94, né? Que, de modo geral, a palavra aromático, então tá falando de compostos aromáticos, né? E essa questão, assim, ó, tem um texto gigante que eu uso aquela técnica do não li nem lerei, porque realmente não vai fazer diferença aquele texto ali em cima. A pergunta já vem Não logo li, não embaixo. lerei, amei. Exatamente. Eu A já característica vou me benzendo pra essa estrutural... situação, porque pois não é. dá, não dá. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença do quê? Gente, se é um composto aromático, o que tem no composto aromático? Para quem já tem um contato com a química orgânica, já está ali 3 anos trabalhando, já sabe o que tem que ter em uma cadeia carbônica para ser um composto aromático. Que é, né, nosso famoso benzeno. Benzeno. Que seria aquele ciclo com 6 carbonos que a gente fala erroneamente, que é aquela dupla simples, essa troca, né? Erroneamente, ótimo. É, que na prática não é assim, mas que a gente entende, estuda assim no ensino médio, né, para deixar mais claro. Se eu olhar para as minhas alternativas, o anel aromático tem um nome específico, que é o nosso anel benzênico. Então essa questão assim estava muito tranquila, Olha tá? aí. O texto assusta, as moléculas assustam, mas a questão era extremamente fácil, tá? E essa é a letra Sim. Olha lá, a palavra Olha aromática aí, até ó. trouxe então a outra forminha que a gente pode estar representando o benzeno, que em vez de estar com a dupla simples, está realmente com o anel ali no O meio. anel do meio. Só tiraram um anel nessa questão realmente para não ficar na cara a resposta, né? É isso O anel aí. benzênico. Sim. Bem tranquilo, né? Mas quem não entende de química, por exemplo, ali, ia perceber que tem oxigênio em todos eles. É verdade, todos eles Poderia, têm. tipo, bem erroneamente, Sim, cair é verdade, átomos de é verdade. oxigênio. Mas não seria esse caso. Até ele tem algumas funções inorgânicas que poderia realmente perguntar em relação a isso, mas não é o caso. Olha só. Tô lembrando aqui da química. Tocando o alarme. Tocando alarme pra alguém aí, ó. Tocando alarme. Acorda, Opa, estudante. não, é pra Acorda. chegar ao 10 agora. É pra Foi chegar isso. ao 10, agora é a hora de concentrar, focar, porque estamos na reta final aí pro Exato. Enem 2023. É só pra ver quem tá ligado aí, beleza? Se você escutou o alarme, comente aí no vídeo. Olha aí. Beleza? Galera, eu trouxe essa questão porque essa questão ela foi uma questão que parecia ser muito fácil, mas ela realmente pegou muita gente desprevenido, tá? Porque eu estou falando de métodos de separação. Métodos de separação é um conteúdo relativamente tranquilo, só que a gente tinha uma pegadinha, uma espécie de pegadinha nessa questão que fez a maioria dos alunos errarem. Então, se eu fosse ver a porcentagem realmente de acerto, foi muito baixo nessa questão. Olha só. A água bruta coletada em mananciais, né, apresenta alto índice de sólidos suspensos. Pega essa palavra, sólidos suspensos. O que deixa a água, então, com aspecto turvo, né? Aquela água de barrela mesmo, água bem barrenta, né? Para se obter essa água límpida, então, ó, era uma água que tinha sólidos suspensos, eu quero deixar ela límpida, né? E potável. Ela deve passar por alguns processos de purificação. Aí eu falei dos processos que a gente tem, pela ordem que eu tenho, né? E quero saber qual é a etapa da retirada de grande parte desses sólidos. Se liga que não é todos os sólidos, e sim grande parte dos sólidos, né? Olha só, lembrei agora, Thiago, que essa é um assunto trabalhado em ciências do 6º ano.
Meu Deus. Então a gente trabalha a ETA, Novidade. estação de Ah, tratamento legal, da legal. água. O pessoal não foi fazer E a um rolê separação. Acho que o pessoal desse ano até foi, né? Foi, na- né? Legal, Fazer o sim. passeio, não Sim. foi? No Fundamental? Foram, né? Uhum. Então, assim, ó, eu trago os processos ali, e só recapitulando, porque a ideia realmente é a gente lembrar algumas coisas aqui, né? Coagulação é quando eu junto as partículas. Então, eu tenho as Isso. partículas suspensas, Usa sulfato de estou alumínio, juntando acho ela. que O é. alumínio, exatamente. Porque, né, ele tem a carga positiva, acaba atraindo as partículas pela eletricidade ali. Então, tem o processo de coagulação. Depois eu tenho a decantação. Se vocês estão sabendo, decantação é um processo que demanda da gravidade. Realmente a Deixar partícula se descansar. junta, fica pesada, As acaba mais densas afundando, afundam. né? Depois eu tenho um processo de filtração, né, que realmente é usar um filtro. E galera, já uma dica, né, também que bastante gente caiu em outras questões, é que a filtração, ela pode acontecer. Quando a gente fala em filtração, o que vocês primeiro lembram? Tem alguma ideia? Filtro de café. Filtro de Peneira, café. né? Todo mundo lembra passar do um líquido cafezinho. com Até sólido, vou né? pegar um cafezinho Mas eu e tenho a falar filtração nisso. também do gás com sólido. E bastante gente fica até surpresa, assim. Os meus alunos já estão craque, eu sei, mas tem bastante gente que fica surpresa. Gás com sólido. Exato. Por exemplo, no ar-condicionado, eu filtro o ar, tá? Então, galera, fato. temos filtração no ar-condicionado, tá? Depois tem a parte da desinfecção e a fluoretação, né? Assim, de cara, eu já vou tirar a coagulação, desinfecção e fluoretação, tá? Porque eu realmente... Desinfecção é o cloro, né? Pra Exato. eliminar os O micro-organismos. E o Exato. flúor, Flúor né? pra- Flúor. Torna... Exato, né? Flúor é pra prevenir cárie. Cara, exatamente. É uma questão de saúde pública, né? A É. questão E da é- fluoretação. Somente alguns países, né? É. Tem a fluoretação Exato. na água. Exato. Aí, galera, eu ficaria com a decantação, né? Ou a filtração. Essa questão, a resposta é a letra B, de decantação. Por quê? Eu não estou retirando todas as partículas, e sim grande Mas só uma parte parte, delas. né? Eu quero só deixar que a água deixe de ter esse aspecto turvo. O que acontece? A filtração, ela não iria acontecer de eu retirar se eu não tivesse feito o processo de decantação antes. Então, assim, eu estou realmente separando, eu estou juntando as partículas, elas estão indo para o fundo. E quando ela começa a ir para o fundo, a água que fica em cima, ela já se torna límpida. Exato. Tá? Então, a primeira etapa mais importante é que realmente começa a separar as partículas é a decantação e não a filtração. E o que aconteceu? A maioria do pessoal foi para filtração. Meu Deus Achando do que céu, se eu se filtrasse quebraram. já ia separar. Mas se eu pegasse apenas a água de barrenta ali e filtrasse, ela não sairia límpida do outro lado. Então, Teria que o esperar. segredo dessa questão foi realmente a decantação. Olha só, Bem eu tava bacana. lembrando das etas aqui do permanganato de potássio KMNO4. Olha Meu só. Deus do céu, é uma Uau, coisa maluca. Isso que é uma memória, isso. hein? Não, pois é, né? Olha Né? a bagagem. É um negócio. Não, meu Deus. o d'água Aí, é- Tá vendo, né? É o, Ele permeia é o em todas as Wikipédia. áreas, Tá É. uma roubada ali, ó. Estudante, Ó, e então- tá ali o alúmen, né? Que É, também é o hidróxido de alumínio que Exato. tu falou, É. né? Ô, a Barça, a Barça. A Barça, é os velho. alunos nem vão saber o que é, né? Eles acham que é balsa escrito errado, pronunciado errado pelo pessoal do interior. É, temos uma enciclopédia lá atrás, né? Olha, tem o nome do Dago lá embaixo. Meu Deus. Ó, outra questão de 2021. Essa aqui é... Também, assim, é um texto grande, mas que o texto em si não vai me ajudar muito. Ele só diz que eu tenho uma molécula e que ela acontece um caso de isomeria dentro dela. O que é a isomeria, né? Tem A isomeria- biologia também, né? tem biologia. Icterícia, amarelão. Temos sim, tá ali relacionado, né? No caso, a isomeria, ela permanece os mesmos elementos nas mesmas quantidades, só que a forma como ela está distribuída realmente vai ser diferente. Aí eu posso ter algumas situações. Eu tenho, por exemplo, o caso da isomeria óptica, isomeria funcional, Olha de só. cadeia, posição e geométrica, né? Foi os casos que trouxe. Mas olha só, se eu analisar as duas moléculas, eu posso ver o que tem de diferente nelas, né? Se a gente reparar, temos uma diferença da molécula da nossa direita para a nossa esquerda. Vocês conseguem me dizer o que está de diferente ali? Quase uns 7 erros assim? Não. Ah, tem Esse um H Hzinho ali. ali no meio que lá tá fechado e ele tá Exato. aberto. E tá vendo que tem a questão de um ciclo novo que surgiu ali, que até então lá não tinha? Tá vendo que Sim. surgiu um Fechou, ciclo né? no meio? Aham. Exatamente. O que tá mudando ali? Não é necessariamente a posição de uma função, não é a questão óptica, porque não tá falando nada do reflexo da luz. Realmente o que tá mudando aí é a cadeia. É a cadeia, tá? Então aí a gente tem um caso de isomeria de cadeia, tá?
de novo Olha ali, dentro ó. do conteúdo de química orgânica, tá? E é E só... com uma contextualização da biologia. Exatamente. Se tu Então, só olha pega só. a parte de cima, tu até acha que é biologia, né? Aham. Eu tava falando disso, mas é biologia. Pra quem já teve um bebezinho, tá meio amarelão. Sim. Vamos botar o guri ou a guria no sol. Deixa ali tomando um solzinho de manhã. Os mais antigos também. Vamos botar uma roupa amarela nessa criança pra puxar esse amarelo. Equilibrar. Meu Deus do Bem céu. por aí. Então a gente, luz olha. converte ali a Converte. cadeia. A cadeia, pensa comigo, ó, a cadeia não surgiu átomos do nada, não entrou coisa do nada, não saiu coisa do nada. Eles só se reorganizaram. Ah, lá, Assim, poesia, isso aí, velho. e Meu fecharam. Deus Né? do céu. O Antonizinho ali, ó. É, ó. Antônio Lavoisier. Nada se perde, Então nada só se se cria. reorganizaram e fechou ali. Exatamente. E o que mudou Oh, foi a mano, cadeia, meu Deus. tá? Não, Bem os tranquila essa compostos questão não. também, né? Tem mais uma ali? Temos Olha mais aí, ó. algumas. Estamos aqui, ó, no modo acelerado, modo turbo, né? Aqui, eu trouxe uma questão, né? Ambiental. Ela tem a parte ambiental, mas ela fala mais da questão da radioatividade. Então tem uma conta conversa. envolvida. Eu trago essa conta porque Recalculou, dentro da radioatividade a gente tem muita coisa, né? A gente tem partículas alfa, beta, gama, que a gente tem que saber a diferença, o que cada uma influencia, né? A gente tem a questão da Perfeito. fisão nuclear, a gente tem que entender essa situação. Até mais agora com o filme do Oppenheim, né? A questão da bomba Meu atômica. Então assim, dá pra ficar ligado. Será que vem alguma questão aí? Pois é, tô lançando, né? Quem sabe, Vai quem que sabe, rola. né? Será que vem? Será que não vem? Exatamente, ó. Então, gente, olha só, o tempo de meia-vida. Para quem não lembra, a cada tempo de meia-vida, o meu composto ele perde metade de sua massa. Na questão, até uma questão curta, parâmetro Enem, né? Eu tô falando que eu tenho 500 gramas e que o tempo de meia-vida da substância que eu tô colocando ali, que no caso, né, tá falando de um pesticida, é de 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos, eu perco metade da minha massa. Só que não se passaram 5 anos, se passaram 35 anos. Aí minha Opa. primeira pergunta é, quantos tempos de meia-vida eu tive? E aí? E aí, galera? Tem alguma ideia, alguém? A cada 5? Passaram 35, tabuada do 5, Né? vamos lá. 5, Sete. 7. Ó, olha aí, soube. Passei a bola pra ela. Ei, Então, vamos ó, lá. se passaram 7 tempos de meia-vida. Ou seja, a massa foi dividida pela metade 7 vezes, Vamos né? lá. Então, se eu fizer a Ai. divisãozinha, mesmo na mão, né, e dividindo, eu chegaria na minha resposta, que é aproximada 3,9. Eu digo que a galera poderia lembrar da minha vida, mas fazer a besteira de dividir talvez o 500 por 7 direto, não? Acontece muito, né? Acontece muito, tá? Então, galera, não esqueça, tempo de meia-vida, a massa cai pela metade, a cada intervalo. Sempre sob o novo total que ela tinha, né? Exatamente. E é legal que eles vão aqui dando algumas dicas, ó. Por exemplo, a letra E, 250, Exato, 125. tá no caminho, já né? tá no caminho É, pra já pessoa. deu metade do serviço ali. 32,5, 31,2. Exato. Só Tá? que, né, daí tem que fazer mais um pouquinho, né? Tem que Não, chegar é. no 15, no 7, até o 3 ali. Eu sempre brinco com a meia-vida porque é a questão da matemática pura. Sim. E isso é também uma questão exponencial. Claro, Né? O pessoal claro. fala muito, é um gráfico que seria uma Exponencial. curva. Uma bengala. Bengala, exato. E uma coisa interessante que eu até brinco é a aplicação disso na vida. A pessoa diz, mas por que eu tenho que usar na vida? Eu sempre digo assim, bom, você vai ao médico. O médico chega lá e diz assim, ó, você tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas. Por Não quê? é à toa. É o tempo que ele demora para se dissolver completamente na sua corrente sanguínea. E aí você tem que tomar novamente o medicamento para que ele faça todo esse Tratamento. ciclo de Exato. E dissolução. não ter uma né? superdosagem também, né? Exato. Não é, e exatamente. Agora a questão da bomba atômica, por exemplo, as regiões que são atacadas ficam um tempo sem poder ter gente vivendo por causa da radioatividade. Então tem um tempo de meia-vida até ter uma condição aceitável para as pessoas poderem voltar a estar lá, né? Os acidentes nucleares, por exemplo, com o Exato, Césio Chernobyl, ali, Césio. né? Então, Goiânia, apresentei pro em Goiânia. primeiro ano ainda, a gente comentou, apresentei pra eles o vídeo lá do Césio, e aí a nova utilização de materiais com uma meia-vida menor, Sim, né? Pra não ter exatamente. mais esse problema dentro das Então, tecnologias. assim, é uma coisa muito aplicada e eu acho que também é uma Exato. tendência a aparecer. Então, assim, dentro da radioatividade, a parte de conta, sendo a parte ali do alfa, beta e gama, eu acho que é a parte que mais aparece, Meu Deus. sabe? Então, eu trouxe aí pra dar aquela relembrada. Que fala de Chernobyl. Chernobyl é bem tóxico. Bem tóxico. Ah, boa. E aí, quimicamente, temos mais alguma coisa? A última. Olha A lá. última porque, né, não podia Meu deixar Deus. de trazer a questão de polímeros, né? Ah, coisa linda. Polímeros que tá dentro também de química orgânica, tá? Então tá lá Apresentou, dentro do nosso itinerário, no segundo ano, a gente já começa falando sobre polímeros, né?
Aí aqui eu tô falando da questão dos polímeros que são uma tendência, né? Polímero, para quem não sabe, é plástico. Só que agora eu venho para a parte dos polímeros biodegradáveis. Aí olha só a pergunta. Esse polímero tem grande vantagem socioambiental em relação aos convencionais, por quê? Olha, a pergunta é bem simples. Essa eu gostei, mega fácil. aí, Muito, ó. né? Nossa, mas tá olha na cara. só, Mas... tem Já tá duas respostas que são possíveis, tá? Mas, que é um porquê. Mas tem que olhar a pergunta. Porque ele fala Sim. assim, a grande vantagem socioambiental. Ambiental. Então tem que ter a ver com o meio ambiente, tá? Então se eu falar, não são tóxicos? Não, eles podem ser tóxicos, só que não são tão tóxicos como os outros. Não precisam ser reciclados? Galera, todo material precisa ser reciclado. Né? Então né? já tá... Não causam poluição no ambiente quando descartado. Será que não causa poluição? Todo material Claro. causa impacto. Exato. São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais, né? Opa. Aqueles plásticos, aqueles canudinhos, vamos ver. E apresentam propriedades mecânicas semelhantes Essa aos também convencionais. encaixaria, É. mas não Essa responde a tá. pergunta. O biodegradável ali, o polímero, tem propriedade semelhante. semelhante. Mas é o socioambiental que ele está perguntando na questão? Não é. Então a pergunta e a resposta certa realmente é a letra D, porque realmente ele vai se degradar num tempo bem menor, né? Isso. Então vamos salvar as tartarugas, exatamente. Só vai, faz É o que Nada parte, de né? usar acontece. canudinho. Né? E é o que acontece hoje em alguns locais, onde eu não uso mais no meu comércio aquelas outras sacolas que todo mundo Claro. conhece, estou usando sacolas Biodegradáveis, biodegradáveis. Bom, as propriedades mecânicas são semelhantes. Exato. Elas têm, por exemplo, uma certa resistência, né, Sim. à questão da pressão, né? Aham. Mas, no caso, a pressão, que eu digo sempre, questão da vantagem mecânica, né? A pressão do que eu coloco dentro dela. Porém, Uhum. né? Socioambiental falou tudo. Mas eu vou Né? te falar assim, ó, como é uma questão, a prova do Enem ela é longa, né? Como eu já comentei, a gente já leu tanta questão, que às vezes a palavra socioambiental passa batido. E eu vou ler essa questão e eu realmente não entendo, porque tem duas respostas certas, sabe? Então, assim, fazendo agora realmente é muito fácil, né? Porque a gente tá descansado, a gente tá fazendo poucas questões, Sim. mas na hora da prova a gente entende que pode Pode sonar Mas difícil. uma né? dica é fazer exatamente o que tu fez aí na questão. Você grifou, né? Destacou. Uhum, exato. Eu, quando eu faço uma prova, eu vou Eu sublinhando, circulo, eu exato, circulo, uhum. eu vou rabiscando. Opa, isso aqui me chamou São atenção. Isso aqui é um palavras-chaves, detalhe é. que pode fazer diferença. E isso é importante, né? Exatamente. Então são situações aí que trazem todo um parâmetro diferenciado, né, para nós. Perfeito. E nós temos aí também falando, tudo, gente, muito prático, situações relacionadas com o dia a dia. Essa é ciências da natureza aí para vocês. E o que nós Tão temos aí perfeita. também, né, é interessante lembrar, vamos lá, é falar um pouquinho, menos né, importante, dela, da presente. grande física. Olha aí. E Talvez vem ela a com mais tudo pra antiga das vocês. ciências que a Né? gente viu agora. Dessas aí, Daí gente. vai ramificando, né? E tendo as suas especialidades. E aí Eu vou vamos- só pedir licença, porque Manda eu vou ver. ter que me retirar agora. Então, Mas vou cara, deixar aí. vocês aí com a física, que não é menos importante, é muito importante, né? Pra entender o universo aí. Então, tchau, galera, e mandem bem na prova, como treineiros, pro ano que vem vocês arrasarem Isso aí. mais ainda. É isso aí. Vai tomando Perfeito, intimidade, né? Até mais, Obrigado, cara. prof. Tchau, Camila. tchau. Valeu, cara. Tchau, tchau. Então, vamos lá pra algumas vamos dicas. lá, né? Física tá ali presente também, como a gente já comentou, é um grupo, né? Com 45 questões, vai estar dividido ali proporcionalmente, mais ou menos, entre as matérias, tendo as suas ressalvas, né? Acho que depende muito do tema que vai estar ali gritando naquele momento, né? Às vezes puxa um pouquinho mais para biologia, um pouquinho mais para física ou para química, mas no geral elas estão bem distribuídas, né? E aí na física a gente tem também uma ramificação grande, assim como na química, mas a gente tem um foco aqui, tá? Então, por muito tempo a cinemática foi vista assim como, nossa, era o tchan da física, mas depois a gente foi agregando e sendo atualizado, né? Então hoje a gente tem a eletrodinâmica como um dos campos principais, a termologia vem falando forte aí, e a ondulatória também, que foi acho que umas alterações que vieram ocorrendo aí nos últimos tempos, né? Não apareciam tanto Exato. antes, nos últimos tempos está mais presente. Pode seguir. Uma dica que eu achei bem bacana trazer para vocês e que eu acho que vai conversar com todas as demais disciplinas, seja ali com biologia, com química, com a própria matemática, são a questão
da notação científica para a gente trabalhar, porque a gente precisa dela, né? A gente está falando aí, às vezes, de universo, ou a gente está falando de micropartículas, então são sempre números muito altos, massa atômica, né? Muito alto, muito baixo, e que demandam de muitas casas decimais. E aí, para você fazer essa conta ali monstra, com tantas casas decimais, pode rolar uma confusão, esquecer alguma coisa. Então, a notação científica vem com uma bela ajuda, né? Nesse campo aí, acredito. Então, ó, múltiplos e submúltiplos, por que não Isso. falar daqueles nomezinhos tão comuns, né? Presentes, né? A gente sempre fala, então a gente tem aí quilo, né? E a gente pode lembrar aí que o quilo vem de 1000 gramas, então aí liga com o nome 1000. Esse K ali vai estar sempre relacionado a esse valor de 1000. E esse valor de 1000 na notação científica, a gente tem como sendo 10 na terceira, né? Exato. Então, ali quando eu vejo 2K ampere, às vezes a galera fica, tá, mas eu vi ampere lá, prof, não vi K ampere, isso aí eu não vi antes, tá, mas é porque aquele K, na verdade, é uma construção numérica ali junto, né? Então, seria Exato. 2 vezes 10 na terceira ampere. Aí você ia poder continuar. 2000 amperes, né? Isso, ou 2000 amperes. A gente tem o mega também, que é 10 na sexta, então bem presente. Quando a gente fala de tecnologia, né, acaba aparecendo bastante. Tem ali megawatts ou megahertz, tá? Então lembra que esse M maiúsculo que aparece junto com a unidade de medida é uma representação numérica de uma notação científica, né, de uma potência. Giga, quem nunca, né, vai comprar um celular lá e o que você quer saber? Você quer saber da memória, você quer saber se vai caber bastante coisa, né? E aí a gente tem o giga presente. Giga é uma potência de 10 na nona, tá? Sempre vai estar presente aí. E o mililitro, miligrama, Miliamperes, né? Miliamperes, milivolts, milivolts. né? A gente tem vários aí nessa cadeia com a potência de 10 na menos 3, tá? Então, muito pequeno, lembra de acrescentar o sinal negativo, né? Para não esquecer disso. Muito grande, a gente não vai precisar desse sinal negativo ali. Perfeito. E aí? E o micro, né? Também bem presente, na menos 6. Eu falo sempre, normalmente, que é micro, nano e pico, né? Na sim. elétrica ali são os que mais elétrica aparecem. Acho que a mais química tem. Sim, também. por aí também, É, né? a química pega o pico, né? é. Nano e pico. Então, a gente tem aí menos 6, menos 9 e menos 12. São potências bem presentes aí nos nossos cálculos, né? Geralmente 3 em 3 ali, né? Isso. A biologia, às vezes, usa na questão do microscópio. O microscópio é o angstrom, né? 10 na Sim, menos é 10. verdade. Então, Isso. E a aparece gente tem, tipo, a quase- carga elementar com menos 19. Tem algumas variações, mas Exato. essas, elas aparecem na nomenclatura. Então, é legal a Sim. gente conseguir interpretar bem uma questão. Perfeito, né? Olha aí, ó. Bom, Chegamos como pra a nós. ondulatória... chegamos aí nas questões, que é o que a gente vai trabalhar, né? Será que a gente consegue apagar só esses riscos só para ver as alternativas? Vamos dar uma olhadinha, Ver se vamos rola. lá? Pessoal, a gente vem falando bastante sobre tempo, né? Então, assim, às vezes o texto vem longo. É legal a gente ler? Mas normalmente a tendência é a gente fazer aquela leitura superficial quando possível, Sim. né? Quando possível. E na física dá pra gente fazer isso, tá? Por quê? Porque você vai olhar pro valor numérico e se você manja muito bem de unidade de medida, você já consegue ter aí um avanço bacana na tua leitura. Por exemplo, eu tô vendo uma figura ali, eu tô vendo que aquela figura tem uma onda desenhada, então, já posso ligar ali com ondulatória, né? A gente está falando do espectro eletromagnético, que tem a ver com todas essas ondas que a gente trabalha no dia a dia, aí, rádio, micro-ondas, infravermelho, né? A gente está vendo tudo isso. Quando eu olho para o meu texto, eu consigo enxergar assim, ó, 10 na 13ª Hertz, ou 10 na 13, né? Hertz. Se eu lembro que a unidade de medida da frequência é o Hertz, eu já sei que eu estou falando de onda, porque é onde eu vou achar, né, a unidade de Hertz. Também temos ali, ó, velocidade de 3 vezes 10 na oitava. Para quem já estudou um pouquinho, trabalhou legal, lembra que 3 vezes 10 na oitava é a velocidade da luz. Né? Então, a gente já está aí no meio caminho andado, mesmo sem ter lido todo o contexto da questão. E quando a gente dá uma focada ali na pergunta, que normalmente está depois do desenho, a gente tem assim, ó, a radiação que é convertida em energia elétrica pelo receptor está na faixa do espectro eletromagnético associado ao... E aí pede para falar ali. O que acontece? Naquela representação, eu tenho os comprimentos de onda, não tenho? Os desenhos ali mostrando o comprimento de onda de cada um. Porém, se eu tiver algum conhecimento básico sobre o tipo de onda solar que a gente consegue receber, eu vou ver que do Sol a gente só vai ganhar ou infra, ou ultra, ou visível. Então, quando eu identifico que do Sol vem essas três, eu já consigo descartar rádio, não vem de lá, consigo descartar raio-x, consigo descartar raios gama. Então,
eu já acabei com mais de 50% do meu BO aí, né? Exato. Já dá uma mão e tanto. E aí a gente vai também, conceitualmente entendendo, pode lembrar que o infra, né, ele vai ter, uma incidência maior, né, do que o ultra. E aí eu já consigo dar uma filtrada também, tá? Porque se eu quero que converta em energia, concordam que a gente precisa de uma maior quantidade. Perfeito. Né? Então eu posso estar eliminando ali já o ultra, sabendo que a intensidade dele é menor. E eu fiz essa questão sem cálculo nenhum. Porém, todavia, né, a gente consegue também fazer isso à prova real, vamos dizer, disso tudo, tá? Que quando a gente usa a equação fundamental da ondulatória, que é velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência, a velocidade a gente tem ali como 3 vezes 10 na oitava, que já está dada no exercício. A frequência também já está lá em cima, em 10 na 13 Hz. E aí, quando a gente vai isolar esse comprimento de onda, eu vou ter 3 vezes 10 na oitava dividido por 10 na 13. E aí entram a ferramenta matemática sempre presente, né? Para lembrar das propriedades da potência. Que quando a gente está dividindo, a gente precisa subtrair expoente. Né? É isso, Dago? É isso Não tô aí, falando ó. besteira? Coloquei ali pra vocês, ó. Exato. 10 elevado na 8 menos 13, que ficaria... E saber trabalhar com notação científica quebra um 10 galho na gigante, Muito, né? né? E aí Exato. a gente tá na 10 a menos 5. E se eu for olhar para aquela tabelinha que eu ganhei, eu vou ver que 10 a menos 5 tá no infra, que foi a Perfeito. mesma conclusão que eu tive ali a partir dos conceitos, né? Perfeito. Então, vai depender. Quem Exato. gosta de fórmula, consegue. Quem gosta de conceito, consegue também, Consegue né? também. É bem... É aquela ideia também, né? Assim, ó, eu preciso chutar, não tem jeito. A gente vai pela lógica, né? Chuta pelo menos Claro. com sentido, né? Então aquela questão de cortar o raio gama, o raio X e a onda de rádio já nos leva a 50% de chance de Você acertar. não enxerga né? eles, você não recebe... É aquela questão, são ondas eletromagnéticas? Ok, tá, mas vamos pensar agora nessa questão, né? Vem pelo sol, faz sentido, exato. né? É. Onda de rádio, poxa, tem aquela diferença, onda eletromagnética, onda mecânica. Uma se propaga no vácuo, outra não, né? Né? Então a gente tem uns conceitos aí que dá pra gente... E aí, uma diquinha que ficou bacana aqui é assim, ó. Se fala que precisa converter em energia, tá? De novo, não é um padrão, mas já é um caminho pra você seguir. Se fala que precisa converter em energia, infra sempre vai estar né, melhor ali, porque a incidência é maior e se eu preciso de energia, eu preciso de bastante coisa. Né? Exato. Vamos pra próxima? Vamos lá. Olha aí. Então, aí tem texto pra caramba, né? Tem uma tabela enorme que daí você fala assim, meu Deus, vamos infartar aqui. Mas a lógica e a atenção, ela sempre vem ajudando a gente. Então, primeiro a gente vai identificar o que a gente tem ali. O comecinho ali do texto acaba dando uma mão pra gente, tá? Então, ele fala ali que a pessoa quer adquirir um tablet, né? Para usar ali durante o seu percurso, durante o trabalho. Ele conta qual é o tempo de percurso que ele leva. Então, a viagem dele leva 1h30, tá? Só que aí a gente grifou aqui, que é super importante e matou bastante gente nessa questão, que é assim, ele quer usar esse aparelho na ida e na volta, tá? Então, quando ele classifica ali, né, que o período de transporte dele é de 1h30, é de um ponto ao outro, como ele precisa ir e voltar, não dá para usar 1h30. Exato. Perfeito. Então, ali, na verdade, o tempo que eu preciso tratar aqui são de 3 horas, né, no total. Outra coisa importante, tá, e aí, o que eu sei para trabalhar com isso? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o tipo de material que ele precisa comprar com uma bateria suficiente, né, ou com carga suficiente para durar esse percurso de 3 horas, tá? E aí, que informação que eu tenho para chegar nisso, né? Eu tenho ali na tabela corrente elétrica e capacidade da carga da bateria. Então, onde que a gente usa corrente e carga, né? É uma equaçãozinha fundamental também, bem Exato, básica, claro. né? Intensidade da corrente elétrica ali, né? Isso, que a gente tem, Carga, então, intensidade igual a carga dividido por tempo. Basicamente é isso, né? Como a gente está precisando saber o tempo, aqui a gente já fez o serviço de isolar o tempo, né? Que é quem eu quero descobrir. Então, passou para lá, trocou de posição com a intensidade ali, porque vai para lá, divide, volta para cá, multiplica, tudo aquele, né? Aquela situação que a gente já conhece. E a nossa fórmula arrumadinha fica: o tempo que eu vou ter disponível vai ser igual a carga dividido pela intensidade. Só que se você observar ali em cima, ó, já tá certinho. Ele fala, a corrente elétrica é tal, a carga elétrica é tal. Então não tem para que você se confundir. E quando você começa a fazer essa substituição,
você vai ver ali, ó, 2 dividido... os dois são em miliamperes, né? Estão em unidades de milhar, então você vai poder simplificar, vai ficar Perfeito. tranquilo da gente fazer, né? Mata zero. Então a gente vai ficar com 2.000 dividido por 3.000. Lembrando que, qual é o tempo que a gente precisa mesmo? 3 horas. 3 horas, né? E de volta dessa bateria funcionando sem me deixar na mão no meio do caminho. Olha lá, né? O DAG já foi Já foi, total já lá, estava 0,6. Não rolou então, beleza. 1.500 dividido por 1.000, 1,5. Muda 0,5 muda vírgulazinha de lugar lá, né? Ih, mas aqui, ó, pegadinha. Pegadinha, né? Chegou, 1,5. Só leu 1,5, vou nela, tá aqui. Esqueceu da questão Opa, do ida e ida e volta. volta. Deixou você na mão, Já ficou quebrou. sem o sonzinho pra voltar pra casa. 8.000 dividido por 2.000, a gente chega em 4, então fica muito, né? Que pra mim já é interessante, 4 horas de duração. Né? Vai Mas que, como vai, o problema vai que pega que é um 3, trânsito, né? né? Beleza. Mas ali ele só quer, Uns ele 3 tá ali numa horas, cidade é. legal, o trânsito é da hora, ele já sabe certinho o que vai acontecer. E aí a gente chega com 6.000 dividido por 2.000 e tcharam! Chegamos às nossas 3 horas. Então assim, se você conhece ali um pouquinho da fórmula e tal, né? Também não se assusta com os números altos, vai com calma, acredito ser uma questão de nível Exato. fácil, né? Perfeito. De Tranquilo. boa, tá? Então seria alternativa D. D. Olha aí, ó. Fechou? Perfeito. E a gente segue agora para uma coisinha assim, uma questão de desafio, uma coisinha um pouquinho mais trabalhosa, que assim, a gente estava conversando aqui que às vezes a gente não tem o tempo para fazer tudo isso, ou acha que não tem esse tempo, né? Mas eu acho que vai muito do perfil de cada aluno. Às vezes Perfeito. também tu quer se dedicar ali, lembra daquilo, né? Na tua consciência acha que vale a pena investir naquela questão. Acho que aí é muito pessoal. Mas uma coisa também que me fez pensar essa questão é que assim, eu não entendi, prof, né? Cheguei ali e não vi. Eu acho que também não vale tu parar a tua prova em cima de uma exato. questão que não rolou, né? Exato. Mas a gente sempre vem nessa tentativa de fazer com que tudo, né, corra da melhor forma possível. Então, como a gente tem ali bastante informação, e eu comentei com vocês que a unidade de medida ajuda bastante a gente, mesmo sem a gente fazer uma leitura total ali, eu já consegui encontrar 500 watts, e aí eu só preciso lembrar que esse watts é a unidade de potência, né? Então, eu sei que tem potência ligada aí na história. Perfeito. Eu tenho uma informação de 200 gramas, lá, tá já indicado. 200 gramas, unidade de grama para massa, né? Então, já sei que tá tudo bem. Tenho a temperatura de 25 graus Celsius, só que aí vale eu dar uma atençãozinha para aquela frase ali, ó. Porque se eu olho um pouquinho antes, ele fala assim, inicialmente a 25 graus Celsius. Então, eu preciso entender que esse 25 graus Celsius é uma temperatura inicial, tá? Isso é importante. A pressão de 1 atm, e a gente está falando de água, né? Então, esse 1 atm é importante, porque a gente está falando de água, né? Pra gente determinar depois, né? Porque depois fala de ebulição, de evaporação, então isso tudo A pressão tá de 1 ligado. atm, a água tem uma Já temperatura era. certa para Específica. ferver. E você ou precisa pra saber quanto que é. solidificar. Você precisa saber quanto que é, aquela escala, né? Que a gente estuda de Celsius É. lá. Então, ele cita assim, após 20 minutos de aquecimento, né? Ele está falando de uma panela que precisaria de uma potência aí de 500 watts para funcionar. Foi colocado 200 ml de água lá dentro e ela foi ligada por 20 minutos na tomada. E ela fala assim, após 20 minutos, ele olhou ali na panela e não tem mais água. Então, o que aconteceu com a água que foi aquecida e estava naquela panela? Qual que é o outro processo a partir daí? Né? Tiago também ebulição, trabalha. sim. A ebulição e, posteriormente, a ebulição para que essa água suma Precisa de uma certa quantidade de energia, né? de uma Que a gente energia, precisa né? de saber quanto que é. Isso. E aí ele cita ali, ó, que toda a água evaporou. Então, aquele 1 atm que estava lá era importante, porque a gente sabe que está tratando de água, e a 1 atm, para que a água evapore, a gente precisa de uma temperatura X, Perfeito. que é de Exato. Que é de 100 graus Celsius, tá? Então, eu comecei a 25 graus Celsius e corri até 100 graus Celsius, tá? Então, a gente tem duas temperaturas, uma estava nas entrelinhas ali. Aham. Bom, seguimos. Considere o calor específico sensível da água igual a 1 caloria grau Celsius. E aí, calor sensível da água também não necessariamente precisaria aparecer, tá, galera? É padrãozinho 1, né?
não precisaria aparecer. Mas o Enem tem essa característica de dar as informações, até mesmo na né? química, que não tem tabela periódica na prova, sempre que eu preciso de uma informação da tabela, Tá o Enem lá, né? acaba Tipo, trazendo. lá. É uma característica. Eu acho que é muito assim pra você usar as ferramentas mesmo que tu Exato. tem, não é uma questão decoreba, né? Não vejo que Exato. seja uma prova que exige tanta decoreba assim, né? E a gente tem também o calor latente, né? Ali com 540 Perfeito. calorias por grama, tá? Ele acaba lembrando também pra gente já que uma caloria é o mesmo que 4,2 joules. Aí você vai falar, poxa, prof, já misturou tudo, né? Porque a potência, a joule, não sei o quê, não sei o quê. Que salada. É, que salada. Porém, o que a gente precisa lembrar? Aquele watts que tá lá em cima, ele pode ser convertido para joule, né? Então, é onde conversa a questão de quantidade de calor ali, de quantidade de energia e a potência, tá? Então, a gente lembra ali que, então, 1 watts é 1 joule por segundo. São, Nossa. né, equiparados ali, a gente consegue trabalhar com eles juntos. Bom, se eu tô falando de quantidade de calor, tem duas formulazinhas que a gente trabalha, que é Q igual a M vezes C delta T, Que é o que macete, que né? macete, né? O famoso que macete. Famoso. E eu também tenho Q igual a M vezes L. Que é o que mole. Que olha mole. só, ó. E aí? Nunca Né? mais esqueceram. É, não, Conceitos isso você não esquece. Você pode lembrar da importantes. abobrinha, mas você não esquece. Sim. Só que o que é legal a gente entender? Para que serve cada um, tá? Então, o quimacete, ele vai servir para o aquecimento do material, né? Então, eu tô com uma água, ela vai começar a aquecer, ela vai ficar mais morninha e parará, parará. Tá. Agora, quando eu estou falando de calor latente, existe uma alteração no estado físico desse material, né? Então, como ali ele fala que aconteceu dessa água entrar no processo de ebulição e depois no processo de evaporação, ela foi sofrendo alterações físicas no seu estado, né? E aí eu já sei que por isso eu preciso da fórmula do Quimole, do Sim. calor latente, tá? Como a gente já fez a nossa listinha de todos os dados ali, a gente faz substituição direta. Então, a gente tem ali a massa, o calor, né, Que é igual 200. a 200 vezes o calor específico ali, É que é de 1, e o delta T. Eu acho importante a gente falar desse delta, porque ele aparece, acho que em quase tudo, né? Todas as áreas. Então, Sim, esse delta cálculos. vai vir de variação. né? Que a gente Perfeito. pega o final menos o inicial. Sempre. E aí, gente, é variação de espaço, é variação de tempo, é variação de temperatura, tem várias Velocidade temáticas, também, agora a gente tá velocidade. trabalhando a questão da cinética química e aparece Isso. lá um deltazinho. Então, a gente tem ali a questão desse delta, né, que seria a temperatura final, que já que ele evaporou, eu já entendi que ele chegou no 100, mesmo aquele 100 não estando Perfeito. escrito, menos a inicial, então menos 25. Sobrou ali pra gente trabalhar com 200 vezes 75, faça a continha lá e chego a 15 mil calorias. Fechei aí minha historinha, beleza, calor sensível foi. Bom, mas ele mudou de estado, então preciso do calor latente também. Lá vou eu na minha corrida de novo. Então, massa já tenho, continua sendo os 200 gramas de água. E o calor latente, Já o foi exercício dado. já deu ali. 540. Segue na continha de vezes ali, também dá para trabalhar. Chegamos então em 108 mil calorias. Eu preciso dessas duas quantidades de energia, tá? Porque para ocorrer a evaporação precisou do processo anterior também. Então elas trabalham Exato. juntas, né? Perfeito. Quantidade total, 123 mil calorias. Respira, pensa, relaxa, toma um gole d'água, caloria. né? Tá em caloria. Mas eu tô lá em cima vendo potência. Não vou poder Perfeito. continuar assim. O que eu preciso fazer? Joule. Converte para joule. Ai, prof, difícil. Trabalhoso, né? Mas, assim, dá pra gente seguir. Seguir. Porque as informações estão ali, né? Então, por isso que a gente afirma nisso. Então, vezes 4,2, porque é de 1 para, né? Então, vezes 4,2, cheguei ali em 516.600. Travou aqui a minha leitura. Em joule, tá? Beleza. Parei aqui, tenho a minha energia total que eu consigo fazer. Vou para potência agora. Ele quer saber quanto de potência eu utilizei. Eu poderia usar 500, mas eu usei tudo que precisava ali, usei a 500, precisei menos, iria precisar de mais. Como é que vai funcionar, tá? Perfeito. Potência útil é o que a gente quer saber. Então, a gente tem a energia, que a gente já descobriu lá embaixo, depois aquele pouquinho de conta, dividido pelo tempo. Tempo, normalmente, Sistema Internacional de Medidas, né? Vai ter que trabalhar em segundo, né? E lá já Segundos. temos um problema que tá em 20 minutos. 20 minutos. 20 O que minutos. eu faço? Uma minutinho. multiplicaçãozinha, 60 segundos, né? 60 Então só segundos. multiplicar ali. Então, a gente chegou ali em 1.200 segundos, tá? Já fazendo a conversão, né? Tranquilo. Uhum. Já nem Beleza. tinha número, né, galera? Tamo aí.
1.200 segundos. A gente vai fazer aquela divisão ali, você vai chegar no 430,5, tá? Potência útil, 430,5. Vamos fechar com o quê? Como é que a gente sabe o percentual de que de fato está sendo utilizado? Nada mais que Pode ser uma divisão. Uma regra de 3 também. Pode ser uma regra de 3. Porque eu amo, né? Eu sou Exato. formado em química. Regra de 3 é vida, Meu né? Deus do Químico é céu. regra 3. Mas na nossa base de fração lá, né? O que a gente começa a falar normalmente? Embaixo vem no denominador total, Exato, no numerador em cima, que eu vou que eu utilizar, uso. né? O meu macete que eu uso que é o eu quero pelo total. Isso. Eu quero Eu 430 de um total de 500 watts. E que aí ele a gente tem. faz a divisãozinha ali e a gente Né? vai chegar em 0,86. Que tá... Aí você tá cansado de tanta conta, tá estressado e vai falar, poxa vida, não tem 0,86. Mas aí Claro você que lê tem. com calma, você respira, Ó, toma mais uma entre água. acima, abaixo, Isso, meu Deus, que né? loucura. Então dá uma olhada com atenção, porque senão você joga teu trabalho fora, né? Então ali a gente tem, o que eu consegui foi 0,86, ou seja, 86%, né? Vamos lembrar Logo, desse detalhe. letrinha G. Logo, entre 83 e 88. Olha, pra Fechou? fecharmos com chave de ouro Com chave essas de ouro. questões, Dá ó. pra gente trabalhar? Dá pra gente trabalhar. Dá. Dá serviço? Essa dá serviço. Mas a gente tem aí uma gama de informações, né? Exato. Que dá pra gente ir se E a adequando. revisão, né? Exato. Pode ser que talvez só caia uma questão que tu use o que Vem macete aquela- ali, Só só uma, acessível, é. Tem aquela que dica mole. também interessante de que, né? Isso aqui é uma prova de anos anteriores. Sim. Veja sempre, pelos anos anteriores, que é uma dica que foi dada em todos Sim. os aulões aqui, o quanto você deve realmente refazer essas Claro, questões de um claro. ano para o outro, para você ter esse mapeamento daquilo que mais Uhum. aparece, quais as questões que são mais demoradas, para que você tenha uma boa gestão de tempo. Muito importante, né? Isso faz toda a diferença. E aí a gente fala para Enem, para outros vestibulares, para outros A tipos de CAFUSP, prova, o né? DESC, Tipo, meu tudo Deus. vai essa gestão de tempo aí, ela vai Perfeito. te ajudar muito. Exato. E assim, gente, ó, fica só um agradecimento aqui para todos esses professores, essas feras aqui das ciências da natureza, né, que contribuíram e muito com esse aulão. Espero que, né, todos vocês aí possam realmente aproveitar ao máximo todas essas Com dicas. certeza. Anotem e lembrem daqueles 3C, né, daqui no nosso canal. Curte, comenta, compartilha. Isso Exato. é muito importante, faz toda a diferença, né? Professora Camila, deixa aí o seu, né, o seu até logo pra galera. Com certeza, desejo uma boa sorte para todo mundo, tanto na fase 1 quanto na fase 2. Eu dou sempre o mesmo conselho, acho que uma boa noite de sono, né, uma alimentação leve, como a Camila já deixou, para não dar um sono durante a avaliação, e boa sorte para todo mundo. Professor Thiago. Eu também quero deixar meu agradecimento, né? Desejar uma boa sorte, porque eu sei que preparados vocês estão, porque a gente deu essa base, deu esse suporte. Sei que muitos souberam aproveitar. Também para quem não é do CUCA está assistindo, né? E pense em vir para cá. Convido a escolher o itinerário de Ciências da Natureza para São encontrar sempre nós bem-vindos. todos, até o Dago na Todo mundo, matemática. até eu tô aqui. Né? E é isso, galera. Eu desejo uma boa sorte, tá? E encare a prova, né? Porque Vai lá que você está preparado, é um né? desafio Já- possível. E aí, Sim. pessoal, então fechamos esse ciclo maravilhoso dos nossos aulões pro Enem. Desejando a todos uma boa prova e que vocês fiquem ligados, porque sempre temos muitas novidades. É isso aí. Um abraço e até mais. Valeu. Até mais, galera.